Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. E ao segundo dia da hecatombe política que se vive em Portugal, Marcelo falou. Bem, e sem querer perder muito tempo relativamente às palavras do senhor professor e atual Presidente da República Portuguesa, ficámos a saber que vamos a votos. Vamos a votos dia 10 de março, mas também ficámos a saber que, aparentemente, vamos ter que aprovar o Orçamento de Estado de uma legislatura que está pronta para acabar. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados. E, de facto, temos que ficar inconformados quando olhamos para um regime que, até resolver determinados problemas, atropela aquilo que é o Estado de Direito. É que, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, com um governo demitido ou cessante, a sua proposta de orçamento que está no Parlamento caduca de imediato. Então, o que é que se encontra para, de alguma maneira, navegar o legislador? Contornamos, fazemos alguns movimentos ao estilo do bom yoga indiano e faz de conta que o governo mantém-se em funções, aprovando um orçamento que depois o novo governo vai ter que gerir como sendo o seu. É um verdadeiro Alice no País das Maravilhas. Portugal tem muitas Alices, mas muito poucas maravilhas. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para este programa. Hoje é sexta-feira, não é? Que finaliza uma semana de conversas, uma semana que com certeza irá ficar na memória de todos, como a semana em que um governo de maioria absoluta caiu. Bem, caiu ou não caiu, isso é uma coisa que vamos ter que realmente entender. A verdade é que António Costa, o primeiro-ministro, demitiu-se e para conversar um pouco connosco, para tentar fazer uma análise não só da questão interna, mas depois vá em como é que isto se pode transportar para o relacionamento de Portugal e para aquilo que é a visão de Portugal relativamente aos países e ao cenário político internacional. O nosso convidado de hoje é o Sr. Embaixador Henrique Silveira Borges. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco mais uma vez, é um gosto tê-lo aqui. É de todo inesperado este momento em Portugal. Muito obrigado também por mais esta oportunidade. Eu, pelo menos, fiquei completamente surpreendido. E creio que também dentro do próprio governo, por algumas coisas que vamos sabendo, também houve quem ficasse surpreendido, não é? Portanto, essa é a minha primeira reação. Repare, estamos a pouco mais, salvo erro, de um ano após as eleições legislativas, que foram um momento quase de consagração e de glória para o Primeiro-Ministro. E foi, evidentemente, uma grande vitória pessoal, essa também, pessoal e política, também inesperada, à maioria absoluta do Partido Socialista. Passado pouco mais de um ano, nós passamos de um momento... Janeiro, sim, menos até. Nós passamos de um momento
grande glória, não é? Para aquilo que, salvo erro, foi o então Primeiro-Ministro António Guterres que chamou e até alegou isso portanto, para deixar o governo, temos outra vez e emergiu novamente o pântano. Portanto, passámos da glória ao charco em um ano ou menos. E, portanto, também mostra como aquele velho adágio, não é? Como tudo passa e a todas estas coisas o poder também muitas vezes se volatiliza de um dia para o outro. Foi o que aconteceu, não é? Neste momento. Portanto, e eu creio também, indo um pouco também para o plano internacional, a primeira, e é o que mais me preocupa, não é? A primeira consequência é um grande dano reputacional, não só para o governo, mas para o próprio país. Isto depois de, daqui a uns anos, termos tido também um caso, que eu não vou comparar a este, as circunstâncias são diferentes e creio que os contornos também. Mas não são alguns dos atores, que isso é que é o surpreendente. Mas pronto, siga. Sim, portanto, esse é o aspecto mais preocupante. Repare, isto quase... Hoje em dia a informação circula à velocidade da luz, ou até mais, não é? Portanto, eu sei que esta crise estava imediatamente em todos os noticiários internacionais, incluindo, por exemplo, da China. Imediatamente. Portanto, enquanto há uns anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, ou até um pouco menos, estas coisas levavam o seu tempo a espalhar-se, hoje em dia é absolutamente imediato. Portanto, não há como fugir desse dano grande reputacional para o país. E, portanto, volto aqui a frisar, isso é realmente o que mais me preocupa, independentemente de, como disse, dos atores, haver aqui bastantes coincidências, não é? Muitos destes atores já os conhecemos e possivelmente a palavra atores até está certa, não é? Portanto, está certa, peço desculpa, não vou aqui. Esta do tá é fatal, não é? Grandes dirigentes do nosso país utilizam-na cada vez mais. Portanto, a verdade é que muitos deles já os conhecemos de há anos, até de há mais de uma década, e que continuam, apesar de todos, e tem que se realmente frisar sempre a presunção da inocência, mas na política as aparências contam muito, não é? Até para a credibilidade dos tais atores, e portanto todos eles, ou muitos deles, já estavam mais ou menos maculados por vários escândalos. Começando até, toda a gente sabe, começando até pelo próprio chefe de gabinete. Eu não quero aqui, digamos, fulanizar as questões, mas começando pelo próprio chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Repara, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro é, creio eu, no seio do círculo governamental, deve ser a pessoa de maior confiança política e pessoal do Primeiro-Ministro. Não é um adjunto de um secretário de Estado, não, é o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, o grande articulador, não é? No seio do governo. Deve ser, por inerência de funções. Eventualmente saberá coisas que às vezes nem ministros sabem, não é? Porque há toda uma estratégia de um primeiro-ministro que pode não incluir, passar alguma informação para os seus ministros. Sim, tanto mais quanto, da minha experiência, não é? Tanto mais quanto os governos em Portugal muitas vezes são estruturas balcanizadas, em que cada, digamos, é como na mocidade portuguesa, o chefe, enfim, o chefe das esquinas e tal. Cada ministro gera o seu departamento com uma certa autonomia, mesmo que digam que, neste caso, o Primeiro-Ministro tem uma supervisão em todos os departamentos. Mas isso é teoricamente, não é? Muitas vezes, e tem todos os ministros, coisa que as pessoas muitas vezes não realizam, tem um verdadeiro quartel-general, tem um gabinete que muitas vezes é uma espécie de duplicado dos próprios serviços, dos departamentos ou ministérios que eles tutelam, em que são gabinetes, macro-gabinetes. É uma coisa que eu não vejo ninguém chamar a atenção, não é? Mas os gabinetes têm múltiplos assessores, começando até, ainda até aos motoristas. Qualquer secretário de Estado tem 2 ou 3 motoristas. Para quê, não é? As preocupações ambientais não entram aí. Qualquer ministro tem 2 ou 3 motoristas, tem não sei quantos assessores. Quer dizer,
é uma coisa, eu, enfim, lembrando-me ainda dos meus tempos do Mené, não é? E o Mené até será um exemplo de alguma sobriedade no meio disto, mas há verdadeiros, parecem, os governos são constelações de gente que não pertence, e muitas vezes as pessoas realmente responsabilizam a função pública por coisas que a função pública não tem responsabilidade direta, porque uma coisa é o mundo dos funcionários, não é? Uma coisa é o mundo dos funcionários. Não estou a defender a função pública, mas há que separar as coisas. E outra coisa é um mundo que é muitas vezes estranho à função pública clássica dos gabinetes ministeriais, que cada vez crescem mais, não é? E, portanto, isto para dizer, para responder à sua pergunta, os departamentos muitas vezes agem como planetas, com a sua, cada planeta gira à volta do ministro e tal, e normalmente a função principal dos assessores e toda a gente que rodeia os ministros é promover o pequeno rei sol que é o ministro, não é? Pronto. E muitas vezes há, evidentemente, grande competição, grande rivalidade. E mais do que isso, não é? Muito Sim, mais do que tivemos isso. algum episódio recente, talvez, Portanto, mas isto era entre Pedro Nuno Santos e Medina. Mas deixe-me lançar-lhe aqui um desafio, que se de facto há a presunção de inocência, também já há informações, seja porque o segredo de justiça foi violado ou não, as escutas mostram, de facto, que há uma certa permeabilidade a pressões e pressões informais, e não me parece nada normal o assessor ou o chefe de gabinete ter 75 mil euros em dinheiro no gabinete contíguo ao primeiro-ministro português. Não. Estávamos a falar nisso há pouco. Eu até acharia pouco normal que o chefe de gabinete tivesse, por exemplo, 5 mil ou 2.500 euros em notas. Achava já pouco normal. Eu não tenho. A maior parte dos portugueses não tem isso em dinheiro vivo. Aliás, este governo é um grande apóstolo, não é? Entre outras coisas, da digitalização. Inclusive há projetos que até são criticados por muita gente de digitalização do dinheiro e, portanto, há já sítios em que não se pode pagar em dinheiro vivo. Agora, ter 75 mil, parece que são 75.800, 75 mil euros no gabinete, em envelopes, parece que escondidos em livros ou coisa parecida, nem havia um cofre, também não digo que isso fosse defensável, não é? Mas é uma coisa que a mim me parece incompreensível e, por outro lado, parece-me que não aprenderam as lições de um anterior primeiro-ministro, não é? Das fotocópias. Sim, também havia alegações de circulavam... fotocópias? 10 mil fotocópias. Circulavam dinheiro em malas, não é? Eram entregues em malas e não sei o quê. Isso é culpa do motorista. Você ainda há bocadinho falou em motoristas, não pressione... Olha, possivelmente é para isso que eles lá estão. Coitados, não quero... Não é isso. Por outro lado, mais uma vez, nós vemos aqui, e é isto que as pessoas começam a pensar, o cidadão comum começa a pensar, é que existem mecanismos que estão montados, e isto aponta para os grandes partidos. Eu lamento imenso ter que dizer isto, mas é os partidos do arco da velha da governação, seja PSD, seja PS, com sistemas montados para que realmente outros interesses possam contornar aquilo que é o normal processo de adjudicação, de concurso. Não acha que fica o regime mal visto também? Com certeza, não é? Eu estou por fora de tudo isso, como imagina, não é? Mas como cidadão, realmente a impressão que eu tenho não podia ser, de há uns anos esta parte, sobretudo, tudo isso se agravou, não podia ser, dificilmente podia ser pior. E a impressão que nós temos, até com todas essas adjudicações pela porta do cavalo, negociatas, tudo isso, é que hoje em dia o exercício da governação serve muitas vezes de rampa de lançamento ou de plataforma depois para todo o tipo de negócios mais ou menos obscuros e depois para uma espécie de prémio ex post, de recompensa, quando os ministros deixam de ser ministros, onde é que os vamos encontrar? Em conselhos de administração, em todo o tipo de organismos ligados de uma forma ou de outra, mesmo que sejam
privados, porque outra ilusão que as pessoas têm é que há o privado e há o público. Não, cada vez há mais promiscuidade entre o público e o privado, e nós não sabemos muitas vezes onde é que acaba o privado e começa o público e vice-versa. Portanto, há uma grande promiscuidade entre todos estes interesses. Eu não vou aqui citar nomes, mas todos conhecemos muitos nomes de ex-ministros que vamos encontrar por aí, por aqui. E, portanto, nós ficamos com a impressão que o exercício da governação, hoje em dia, é sobretudo um passaporte para uma reforma ou pré-reforma vitalícia e dourada, não é? Pronto. Enquanto, digamos, noutros tempos, o exercício da... Posso estar a ser vítima de uma ilusão retrospectiva, mas eu acho que isso em parte é verdade. Noutros tempos, realmente, o exercício da governação servia por si próprio. Porque havia uma noção que hoje desapareceu até no discurso público, não é? Que era a noção de interesse público. Para já não falar no interesse nacional. Viu algum recentemente governante português falar em interesse nacional? A palavra nação foi banida do vocabulário político português. E repare, mesmo num país como a França, em que o presidente Macron é severamente criticado, digamos, pelo seu excessivo europeísmo, eu vejo muitas vezes os governantes franceses falarem sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, na nação, la nation. Não é? Em Portugal, eu não vejo o próprio Presidente da República, nesta última intervenção da admissão do governo e da convocação de eleições, eu não vi que o Presidente da República tenha utilizado a palavra nação. É um tabu hoje. Portanto, tudo isso, toda esta mentalidade, portanto, a volatilização de termos como interesse público, interesse nacional, nação, favorecem aquilo que eu poderia chamar a privatização do espaço público. É disso que estamos a falar. E, portanto, há aqui um valor que é o valor praticamente exclusivo, não é? Que são os interesses privados. Eu não tenho nada contra a economia privada, mas isto é outra coisa, não é? Isto é realmente alavancar mecanismos públicos para servir interesses privados que não são interesses nacionais, necessariamente. E é interessante porque há de facto aqui um momento em que aparentemente há um confronto entre o dito data center e depois a Agência Portuguesa do Ambiente, que não validava a construção porque era em área protegida, e uma agência que aparentemente estava a fazer o seu trabalho se viu pressionada, não é, para decidir uma coisa que não era o seu interesse, o público, em favor do privado. Mas agora deixe-me lançar aqui uma outra questão. Não acha interessante que são estes setores específicos que andam há uns anos, de alguma forma, a criar situações pouco claras? Falávamos há pouco nisso. Eu acho que bateu aí num ponto realmente nevrálgico. Repare, trata-se, muitos destes escândalos estão ligados a duas áreas que hoje em dia também estão mais ou menos misturadas, duas áreas críticas da governação, que são a área do ambiente e da energia, que estão praticamente muito embrincadas. E o digital, é verdade. Aqui ainda há o digital. Lembra-se de quais são as grandes prioridades europeias e governamentais? É a transição energética e a transição digital. Ora, nós temos aqui quase numa amostra, estes interesses ou estas áreas que servem também, aparentemente, outros fins, lá está, que servem negociatas, não é? Negociatas, sobre as quais não há nenhum escrutínio. E estávamos há pouco a falar também. Há aqui estas áreas, por serem áreas prioritárias, não é? Portanto, basta tocar na tecla ambiente, renováveis, digital, pronto, e imediatamente acende-se uma luz vermelha, diz, não, isto aqui é absolutamente prioritário, tem que ser aprovado rapidamente e, portanto, essa prioridade não se compadece com uma monitorização, um escrutínio público. Essa é uma das condições. A outra condição, como bem sabe, ou como bem sabemos, é que há imenso dinheiro nestas áreas, nomeadamente fundos europeus. E, portanto, como são prioridades europeias e são prioridades nacionais, ao mesmo tempo, não é? Aqui, digamos,
Estas duas coisas estão estreitamente alinhadas. Portanto, isso favorece, evidentemente, portanto, o facto de haver muito dinheiro e de não haver nenhum escrutínio, praticamente escrutínio público, é claro que favorece todo o tipo de atores, negociatas. É uma tentação terrível. E, portanto, aqui realmente, que isso só viemos a saber depois, com a história do data center de Sines, não é? Afinal, parece que as coisas se dirigiam, ou pelo menos para aí, portanto, o abate de sobreiros, portanto, aquilo porque outra coisa que as pessoas normalmente também não realizam é que todos esses centros de dados são de uma voracidade energética enorme. As pessoas pensam, isto é digital, isto é uma coisa... Não está na nuvem. Não, isto é uma coisa imaterial, não custa nada. Não, tudo isto tem uma infraestrutura que consome imensa energia. Imensa. O nosso telemóvel, o nosso computador, tudo isso consome imensa energia, mas é uma coisa imaterial. Estamos num mundo dos anjos, não é? Depois aparece o diabo, de repente. E, portanto, este é um caso, eu acho que no futuro, espero que seja um caso de estudo como realmente objetivos aparentemente angélicos e nobres dão depois origem ao pior, quer dizer, a todo o tipo de negociatas, isto independentemente, não estou aqui a acusar ninguém, não é? Mas quer dizer, quando há uma sucessão de escândalos que, por alguma razão, atingem as mesmas áreas, não é? E até os governantes que estão envolvidos fazem a sua carreira nessa área, na área do ambiente, lembre-se do caso Sócrates, não é? Há uma escuta Sim. onde um dos arguidos diz: isto tem que ser como o Freeport. Pois, exatamente. Portanto, eu penso que isto é sintomático, digamos, de como é useiro e vezeiro este tipo de arquitetura pressionar os governos ou em conluio com os governos, nunca se sabe, não é? Aparentemente. E quando falava de danos reputacionais para o país, que é o mais importante e o mais crítico, esses danos reputacionais também se alargam a estas duas áreas angélicas, que é o ambiente, a energia, o digital, agora ficam sob suspeita. Acho eu, pelo menos eu agora, quando se fala em digital, quando se fala em ambiente, quando se fala em energia, pelo menos na minha cabeça acende-se uma luz vermelha. Porque esta prioridade absoluta? Será que todos vamos viver num mundo angélico em que não há poluição, o planeta respira livremente, todos nós enchemos os pulmões, isto é uma maravilha e tal? Ou será que há outros objetivos? Assim, acho que é tão ingênuo quanto as pessoas que pensaram que os seus dinheiros estavam seguros nos bancos. Sim. E quando os bancos faliram, perderam todas as suas poupanças. Mas, curiosamente, os bancos também, nunca ninguém, já reparou, também nunca ninguém sabe o que se passa dentro de um banco, por alguma razão. Até o banco implodir. Aí toda a gente, mas isto estava à vista e tal, fizeram estes investimentos, não deviam ter feito, etc. E, portanto, só se sabe ex post, mas depois para os depositantes, clientes comuns, etc., até algo pequenos acionistas, já é demasiado tarde, não é? Também. E depois, Sr. Embaixador, não há algo profundamente pornográfico nisto, no sentido em que mesmo as pessoas que perderam as suas poupanças tiveram que pagar ou manter alguns bancos vivos por via dos impostos, por via do dinheiro que é retirado do Orçamento do Estado para ajudar a banca? Não, evidentemente, veja o caso do Novo Banco, não é? Todos nós pagámos, não é? O grande negócio do Novo Banco. Lembra-se do banco bom e do banco mau? Exatamente. Afinal era tudo mau, não é? Porque Afinal só havia um banco. Exatamente. Não? Eu, aliás, nunca acreditei também nessa fantasia. O banco bom, o banco mau era o velho Espírito Santo. Era o banco que estava aí todo. Todos os ativos tóxicos estavam aí, não é? Mas afinal viemos a descobrir que afinal o Novo Banco, mais uma criação angélica, não é? Também estava possivelmente tão má como o tal banco mau. O anterior. E ainda vamos saber mais coisas. A ver, vamos. Sr. Embaixador, antes de mudarmos para outra temática, qual é a ideia com que ficou
de o nosso Presidente só marcar as eleições para 10 de março e esta questão do orçamento faz alguma lógica para si? Pois eu que não vejo, ou raramente vejo televisão, porque como diz um amigo meu, são conselhos do médico, não é? Conselhos do médico. Doctor's orders, ou um amigo meu, grande amigo e antigo amigo que diz isso, e é uma frase com muita graça, de facto, que eu agora também tenho utilizado bastante, são ordens do médico, não vejo televisão. E portanto, mas ontem tenho visto fragmentos sobre esta crise, não é? E vi na íntegra o discurso do Presidente e francamente, como se costuma dizer, com o devido respeito, não é? Acho que foi um discurso muito inapropriado, não é? Muito inapropriado, além da mensagem principal, que já se esperava, que era não havia outra solução, que era a dissolução da Assembleia da República. Mas o que a mim me surpreendeu, ou talvez nem tanto, é que, portanto, a Assembleia será dissolvida, o Governo cai ou não cai, continua em gestão. Parece que agora há várias formas de gestão, o Governo tem que ser demitido uma e duas vezes, mas continua sempre em gestão. E, portanto, o Presidente marca as eleições, isto é quase inacreditável, não é? Para 10 de março, ou seja, daqui a 4 meses. Se nós pensarmos que depois há todo aquele processo e os prazos constitucionais para a formação de um novo Governo, e porque depois há neste nosso barroquismo mental que não nos livramos, não é? A indigitação do Primeiro-Ministro e depois é que ele é nomeado. Mas primeiro é indigitado, depois decorrem não sei quantos prazos, ou são ouvidos os partidos ou antes ou depois, não interessa. E depois temos toda uma corte de constitucionalistas cujo negócio, no bom sentido, não é? Neste caso, é esse também, é analisar em filigrana todos estes processos. E, portanto, nós consumimos o nosso comentário político em coisas que são, desculpe lá, ridículas e patéticas, não é? Cujo resultado, afinal, é manter um governo em gestão, que está sobre o qual impendem as suspeitas que nós conhecemos, independentemente depois se descobrir que são todos anjos e arcanjos. Nós hoje estamos muito religiosos. Exatamente, não sei, acordei nessa onda. E, portanto, nós, para a formação de um novo governo, indigitação e, finalmente, nomeação do Primeiro-Ministro, não me espantaria que tenhamos 6 meses, ou seja, meio ano. E, portanto, é aquela frase portuguesa, lá mais para o verão. Lá mais para o verão haverá um novo governo, um novo Primeiro-Ministro e tudo. E depois ainda há a hipótese de não haver uma maioria, mas isso já é outra coisa. Sr. Embaixador, não há ali um momento em que aparentemente, o Presidente da República quase que está a dar o tempo a um partido para encontrar um novo Olha lá, líder. eu não sei se eu vou rever talvez essa parte, porque eu não queria acreditar naquilo que estava a ouvir. Eu também não tenho a certeza. Eu também não tenho a certeza, mas há ali um passo em que, mais ou menos, o Presidente refere a necessidade de, salvo erro, do partido, do Governo, encontrar um sucessor para o Primeiro-Ministro. E, portanto, se é assim, não sei, pode ser que eu tenha interpretado muito mal. Se é assim, então isto significa que o país está sujeito, os timings, o calendário político do país, da nação, não é? Digamos, está sujeito ao calendário político do Partido Socialista, sobre o qual impendem todas estas suspeitas, aliás. E, portanto, isto é surreal. Eu não sei se há algum comentador, daqueles comentadores que também normalmente são todos independentes, porque têm todas as funções ligadas ao governo, aos partidos, a não sei quantas autoridades disto e daquilo. Também é uma coisa que ninguém nota. São sempre os mesmos. Portanto, entre comentadores e decisores, todos eles circulam na mesma, digamos, como é que é aquele, no mesmo líquido amniótico. Eu também hoje estou imaginativo, parece. E, portanto, todos eles, enfim, nadam nessa piscina ou pântano, não é? Pronto. E, portanto, eu realmente fiquei... Outra coisa, outra referência que o Presidente também fez, que também a mim causou-me alguma... Será que é bom falar em surpresa? Enfim, talvez não é? Mas foi quando o Presidente também invocou o PRR. PRR, não... Para, como razão, para, digamos, não perturbar o exercício nobre da governação, digamos assim. E, portanto, eu estou inclinado com todos os escândalos, e há quem eu tenho pessoas que melhor informadas do que eu, que me dizem mais ou menos o que é que se passa com alguns fundos europeus e tudo isso. Bom,
E, portanto, eu acho que essa razão, é como alguém dizia, é exatamente isso, mas ao contrário, isso seria um argumento contra. Portanto, dado tudo aquilo que se tem passado, dada a falta de escrutínio na utilização dos fundos europeus, travão a fundo, não era? eu diria que havia que suspender imediatamente eu estava à espera a execução de um do PRR ir imediatamente para e auditar. Pô. Auditar, se é que há auditores que também não circulam se é que há auditores independentes. Partamos do princípio, não sejamos totalmente negativos, partamos do princípio que sim. Mas pelo menos é, como se diz em linguagem metafórica, seria um sinal, não é um sinal de preocupação. Portanto, há aqui, realmente eu fiquei perplexo com esta fundamentação que o Presidente avançou para a manutenção do Governo em funções, porque não é o orçamento, porque não me digam o orçamento vai levar 4 meses a discutir. Não é sequer o orçamento que o orçamento ainda compreendo, porque apesar de tudo, como o país depende sempre do orçamento, há toda a gente, lá está, o setor público, o setor privado, todos eles. É uma ferramenta. Todos eles vivem mais ou menos sentados, como se diz, à mesa do orçamento e, portanto, há muita gente que, apesar de tudo, tem ali umas migalhas e tal, e os funcionários públicos, os pensionistas, e com todo o respeito, evidentemente, e, portanto, há uma expectativa que eu acho que é atendível. Se isso só se pode fazer com o orçamento, eu creio que não, pode-se fazer com projetos legislativos que não passam pelo orçamento. Projetos legislativos, digamos, específicos para atender, no fundo... acordos orçamentais. Sim, o bem-estar das populações, com certeza, mas isso não implica necessariamente, parece-me a mim, a aprovação do orçamento, mas não é sequer o orçamento que está em causa, realmente é esta dilação extraordinária de prazos, com argumentos que a mim me parecem argumentos de grande debilidade, não é? De grande debilidade política e política. É o que é. Bom, Sr. Embaixador, vamos agora também para uma área que o Sr. Embaixador conhece, no sentido em que foi toda a sua profissão em volta daquilo que são os acontecimentos internacionais, para além do conflito já existente da Ucrânia, eis que aparece este conflito na faixa de Gaza, a situação de Israel. Isto tornou o primeiro conflito diferente daquilo que era a atenção mediática que tinha anteriormente. O primeiro conflito, ou seja, a Ucrânia. A Ucrânia. É que nós vivemos de conflito em conflito, crise em crise, há uns anos esta parte. Eu acho que sim, eu até diria que, agora tenho uma frase também, que é: o futuro chega de onde menos se espera. Isto é um caso patente. Quem diria que seria o Hamas a dar o golpe de misericórdia na Ucrânia? É isso que aconteceu, portanto, porque a Ucrânia, a causa ucraniana, vivia sobretudo da grande exposição mediática. Portanto, a Rússia estava paulatinamente à russa, digamos assim, portanto, calmamente, tranquilamente, ia avançando ou ia sustentando a frente, não é? Portanto, aquela ofensiva volatilizou-se completamente. Mas, portanto, a Rússia militarmente estava a sustentar o conflito e está claramente a ganhá-lo, não é? Agora, onde realmente a Ucrânia batia aos pontos a Rússia, que não se preocupa muito com isso, até porque não teria sucesso, era na chamada guerra mediática. Realmente aí a Ucrânia, o Zelensky e toda aquela gente batia aos pontos a Rússia. Agora, com isto, com o Hamas, não é? E com tudo isto, aquilo que se passa em Israel e na Palestina, a verdade é que, portanto, na fotografia, o Zelensky saiu completamente da fotografia. Ele bem que tenta outra vez entrar na fotografia e até se ofereceu para ir a Israel, mas Israel não quis, declinou realmente essa grande boa vontade do Zelensky de ajudar Israel, etc. Não acharam que era um estorvo. E, portanto, o Zelensky agora está, e todos aqueles camaradas estão, no bom sentido, claro, estão desesperados para voltar a entrar na fotografia, mas não conseguem, agora já não conseguem, é demasiado tarde. Algo que pode ser preocupante e, mais uma vez, nós não confundimos de todo o povo ucraniano com os seus governantes. Há uma afirmação recente de Zelensky que inclusive coloca em cima da mesa a possibilidade de não haver eleições na Ucrânia este ano, caso não haja a continuação da ajuda financeira americana. Pois,
não sei se os americanos também financiam a campanha do Zelensky, possivelmente a campanha eleitoral, mas eu também vi isso e também não me, nesse caso, nem sequer me surpreende. Já se falava nisso há bastante tempo, não é? Ele pode invocar sempre uma situação de exceção, se bem que a situação de exceção parece-me que é lá mais para o Donbass, em Kiev, pelas imagens que eu vejo, não se passa nada, basicamente. Não é? Os russos são uns tipos ferocíssimos e tal, mas não tocaram em Kiev e vão lá, aquilo há uma espécie de, sem querer ofender também sensibilidades religiosas, transformou-se numa espécie de Fátima ucraniana, portanto vai lá tudo quanto é dirigente europeu, então há uma passageira mais frequente do que outros, que é a senhora Von der Leyen. Von der Leyen, essa está lá caída quase semana sim, semana não, portanto, e, portanto, aí não me parece que exista uma situação de exceção, nem no ocidente da Ucrânia, que, aliás, todos aqueles que dizem que o Putin não descansaria enquanto não estivesse ali na Ericeira, não é? A comer sardinhas, não é? O Putin nem sequer se mostrou interessado pelo que se passa lá em Lvov, ou Lviv, ou como lhe queiram chamar. Nem sequer isso lhe interessa, não. E também aquela operação à volta de Kiev, aquilo teve outros objetivos. As pessoas acharam que ele queria conquistar Kiev e não conseguiu. Enfim, mas patetice, Sr. Embaixador, não é? a eventual suspensão das eleições na Ucrânia pode ser extremamente prejudicial, no sentido em que, inclusive, pode existir um candidato que seja vencedor e que inicie verdadeiras negociações de paz, que eu acho que é o que o povo ucraniano também quer. Pois eu acho que seria até, se ele fosse, ou se for inteligente, não é uma boa saída. Ele até devia apostar na sua própria derrota, porque assim saía derrotado e já ninguém falava mais nele. Assim corre o risco de realmente não acabar bem. Veja o que aconteceu outro dia, um assessor ou adjunto lá do chefe de Estado-Maior-General, ofereceram-lhe uma prenda que afinal ele não devia ter aberto, não é? Porque teve consequências que não foram as melhores, não é? Bom, e portanto até se ele tivesse alguma, enfim, autoconsciência, talvez até vou apostar na derrota, saio assim e ninguém mais nota. E portanto avançava até aquele antigo, que era uma pessoa importante no círculo de poder e que tem sido bastante vocal, o Arestovich, não é? Que tem criticado e tem defendido já há bastante tempo negociações e agora voltou também, que parece que teria intenção de se candidatar, portanto, venceria um candidato favorável a negociações, coisa que as pessoas não se lembram, não é? Mas o próprio Zelensky, quando foi eleito, foi sobre uma plataforma de negociação com a Rússia, porque efetivamente havia já um clima de guerra civil, não é? Sim. No leste Sim, e até no sul da Ucrânia. O conflito não começou em 24 ou 22 de março, de fevereiro, não começou, não é? Portanto, seria uma saída, digamos, mais ou menos airosa ele perder as eleições, mas eu acho que ele está numa de fuga para a frente, quer dizer, já perdeu completamente o pé. E ele acha que, se por acaso dá outros sinais, ele deve viver cheio de medo, não é? De acontecer a mesma coisa que de um dia lhe oferecerem uma prenda que afinal não é uma prenda. Sr. Embaixador, acha que, e isto é daquelas frases ou clichês que nós ouvimos com alguma frequência e que por vezes se torna verdade de tantas vezes ser repetida, acha que de facto este conceito da grande mãe Rússia é uma realidade para os dias de hoje? Acha que, de facto, Moscovo ainda anda à procura disso? Eu não vejo fiando-nos nas declarações dos dirigentes russos ao mais alto nível, o próprio presidente Putin. Não vejo, sinceramente, não tenho agora ideia de que eles invoquem esses conceitos. Quem invocava mais esses conceitos eram, digamos, pessoas como Solzhenitsyn e há, evidentemente, pensadores, filósofos, há um muito conhecido, agora não me lembro o nome, que têm um pouco, não sei se invocam diretamente, se falam diretamente nisso, mas quer dizer, mas a ideia é essa. Agora, a verdade é que a Rússia é um grande país, já há vários séculos, não é? E eu acho que é mais a preocupação, neste caso, legítima ou não, explicável ou não, é mais uma preocupação de autodefesa, e quando eles viram realmente a NATO avançar em sucessivos alargamentos e depois, e ainda pior do que isso, ou a par disso, digamos que não é
não é segredo para ninguém, a NATO estar, digamos, a transformar a Ucrânia numa espécie de membro clandestino da Aliança Atlântica, armando a Ucrânia, e depois há a história dos acordos de Minsk, que são, afinal, ditos pelos seus próprios protagonistas, a ex-chanceler Merkel, o ex-presidente Hollande, que são, no fundo, expedientes que permitem à Ucrânia preparar-se para um conflito, e há também as declarações deste ex-assessor do Zelensky, o Arestovich, que disse taxativamente a única maneira de nós entrarmos na Aliança Atlântica é provocar uma guerra com a Rússia. Ele disse isto já há mais de um ano. Disse isto foi dito, não é? Portanto, isto não são teorias conspiracionistas, isto foi dito, há declarações. Portanto, da parte da Rússia, isso evidentemente despertou os instintos de autodefesa da Rússia. Repara, a Rússia nos últimos 2 séculos, foi invadida 2 vezes, pelo Napoleão e pelo Hitler, não é? Portanto, é natural que na Rússia, que é de facto um grande país, não é? O maior país do mundo, de longe, e que tem uma população relativamente exígua para todo o território, isso também aumenta essa exposição, é natural que esta ofensiva da NATO e ofensiva sobre a Ucrânia... Cria ali alguns anticorpos. Não, mas evidentemente, repare, não há como pôr o exercício ao contrário. Suponha que amanhã... Bom, e além disso, não é só o alargamento da NATO, portanto, é a instalação de sistemas de mísseis antimísseis em alguns países, como a Polónia e a Roménia, por exemplo. Suponha que isto acontecia amanhã no México, portanto, que a Rússia começava a instalar... Aconteceu em Cuba. Aconteceu em Cuba, até temos o exemplo de Cuba. Veja-se, estivemos à beira de uma guerra mundial. Exatamente. O Kennedy lançou um ultimato, pronto. E aquele ataque da Baía dos Porcos. Sim, e a União Soviética recuou, felizmente que recuou, senão já cá não estávamos. Ainda era o Nikita... Era o Khrushchev. Sim, e portanto, as pessoas, se não compreendem isto, ponham um exercício ao contrário. E agora, e como citou, não é? Lembrem-se de Cuba. O caso de Cuba, mas ponham isso, sei lá, no México, na Nicarágua, em El Salvador. Amanhã começa, a Rússia resolve fazer a Rússia ou a China, digamos, uma grande organização multilateral, e começam a aderir o México, Cuba... De defesa, como é a NATO. De defesa, claro. E eu estou... Podes pôr aqui... É uma organização, a NATO é de defesa, defensiva. Pela Carta do Atlântico Norte, com certeza que é. Portanto, é sempre defesa. As intenções são sempre boas, evidentemente, ninguém põe isso em causa. Mas amanhã, portanto, o México começam a aderir a uma organização liderada claramente pela China. E mais do que isso, a China resolve fazer acordos bilaterais que permitem a instalação de sistemas de mísseis, sei lá, de deslocação de uma frota naval, marinha de guerra, tudo isso. E eu pergunto como é que reagiriam os Estados Unidos? Não é? Mas é claro, nós estamos sempre... Os bons e os maus. Enquanto os maus não podem fazer nada, não podem dar um passo, parece que os bons podem fazer tudo. As regras não se aplicam a todos. A partir do momento em que nós dividimos o mundo em bons e maus, os bons podem fazer tudo e continuam a ser Sr. Embaixador, deixe-me utilizar aqui algo que disse e que é muito interessante, que é tentar usar a lógica reversa e pensar naquilo que está a acontecer agora também em Israel, portanto, naquela zona tão sensível. Qual é a leitura que o Sr. Embaixador faz e se realmente somos obrigados a ser de uns ou de outros para fazer algum sentido daquilo que lá acontece? Se nós podemos ter, isso é legítimo, maior empatia com um lado ou com o outro, não é? Mas não podemos, temos que fazer um esforço para que os nossos sentimentos, não é, que devem existir até, depois liderem ou influenciem de uma forma determinante as nossas análises, que devem ser, tanto quanto possível, o mais objetivas e frias possíveis. Embora, evidentemente, quando nós vemos, e eu já não vejo, não é? Quando vemos sobre aquilo que se está a passar neste momento, vídeos, testemunhos, que eu acho que neste caso não podem ser postos em causa, não é? Tudo aquilo é bastante assustador, não é? Mas temos que ser, eu não
quer dizer, não, sem tomar partido, eu acho que agora, independentemente de irmos para fazermos uma análise das raízes do conflito, eu acho que aqui temos que ser pragmáticos e temos realmente que tentar mitigar o horror que está em curso. E, portanto, a única forma é um cessar-fogo e realmente uma ajuda humanitária massiva, não é? Às populações civis, porque, repare, neste caso, ao contrário do que acontece na Ucrânia, também não estou a defender aquilo que fez a Rússia, atenção, mas ao contrário do que acontece na Ucrânia, que o conflito é essencialmente de caráter militar, não é? Depois há sempre, infelizmente, os danos, chamados danos colaterais, que é até uma frase que eu não gosto, mas que se usa, não é? Aqui, as vítimas principais, já reparou, são as populações civis. Portanto, isso é que é intolerável. Isso é que é intolerável. Não sei se deliberadamente, se não deliberadamente, não quero entrar por esse caminho, mas é um facto. Quando já, desde o início das operações de Israel, já morreram, segundo parece, mais de 10 mil pessoas, entre as quais cerca de 4 mil crianças. Isto é o puro horror e, portanto, nós devemos tudo fazer para, realmente, a obtenção de um cessar-fogo, ajuda humanitária maciça e impedir também, da mesma maneira, que haja uma escalada do conflito que não está fora das possibilidades neste momento, não é? Portanto, eu não quero, porque posso parecer, se vou entrar na raiz e aí, como disse há pouco... Precisávamos toda uma semana de tudo programas. muito complexo, quer dizer, há fatores de ordem religiosa, há fatores de ordem política, há fatores de ordem étnica, económica, tudo isso. E fatores, e deixe-me recordar aqui também, de ordem psicológica, traumas antigos de populações que viram familiares seus diretos também a sofrer muito e que isto é bastante difícil, não é? De alguma forma é quase o reviver desses traumas, tanto de um lado como do outro. Não, nesse aspecto os povos são como, fala-se muito a nível individual, não é? Na memória familiar. E há quem diga que todos nós, mesmo sem o sabermos, muitas vezes estamos a resgatar ou a apagar a memória familiar. E os povos são grandes famílias. Claro. E, portanto, a memória coletiva de um povo é muito importante para explicar certos comportamentos. Claro. E aqui, de um lado e do outro. Sr. Embaixador, mesmo antes de terminar... não é uma demonstração clara, e peço desculpa, não é? Mas da falência da diplomacia mundial. O estarmos em 2023, praticamente em 2024, não conseguir resolver este tipo de conflitos e ter a diplomacia completamente arredada, por assim dizer. Aparentemente é um falhanço clamoroso, não é? Embora haja sempre aquela frase do Clausewitz, não é? A guerra é a continuação da política por outros meios. E também se pode partir desse princípio, que isto, no fundo, corresponde a uma certa... algumas deliberações, não é? Mas aquilo que diz, eu concordo, subscrevo inteiramente. É, de facto, o falhanço completo da diplomacia, não é? E, sobretudo, vamos lá ver, sobretudo aqui há que apontar concretamente que diplomacia, da diplomacia americana, e já não falando na diplomacia europeia, que pura e simplesmente deixou de existir. Mas mesmo a diplomacia americana, repare, até por sinais, às vezes, que podem ser tidos como superficiais, mas eu jamais me lembro de haver um secretário de Estado norte-americano, neste caso o Blinken, não é, que fazem-nos esperar 24 horas por uma audiência, não é recebido, ninguém vai ao aeroporto, não é recebido por, digamos, interlocutores ao nível... Isso nunca aconteceu, mesmo que os Estados Unidos, na região, houvesse discordâncias em relação à política externa americana, que eu me lembro, todos os dirigentes de alto nível americanos eram imediatamente recebidos. E vou-lhe dizer mais, mesmo antes de terminar, e se calhar está de acordo comigo, e até uma figura tão divisiva como o Donald Trump era recebido, de facto, como um chefe de Estado. Com certeza. E foi
vá, quase uma surpresa nesta área. Sr. Embaixador Henrique Silveira Borges, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Claro que há temas que daria 50 minutos de conversa. Obrigado a si que nos acompanhou em mais o Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que pode voltar a ver algumas destas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Agora é desejar-lhe um bom fim de semana e segunda-feira à mesma hora estamos de volta. Obrigado.